Bom, entre todos os povos do mundo antigo, o povo helênico ou grego foi sem dúvida aquele que maior contribuição deixou para o processo de formação da nossa civilização ocidental. A contribuição é extremamente abrangente, vai da política à filosofia, ao teatro, à democracia. Os gregos são os pais do teatro, os gregos lançaram os princípios da democracia. Os gregos, por exemplo, lançaram as bases do pensamento de todo o mundo ocidental. É na Grécia Antiga que ocorre o grande fenômeno da antiguidade, que é a transição do mito à razão. O pensamento racional emergiu na Grécia. Podemos dizer que a filosofia, surgiu na Grécia, a ciência da totalidade. O primeiro povo a ter uma visão de que os fenômenos se interligam. Se eu estou dando uma aula de história, esta aula é impregnada de quê? De física. Essa aula é impregnada de antropologia. Essa visão da totalidade é grega. Por outro lado, a visão antropocêntrica do poder. Nenhum outro povo da antiguidade também exaltou tanto o homem quanto os gregos. Não apenas pelo fato do homem ser dotado de razão, o corpo humano, a beleza, o gosto pela vida. Não se intimidaram com os deuses, brigavam com os deuses, interagiam com os deuses, mesmo na fase mais antiga da Grécia, quando o pensamento não tinha emergido ainda, o pensamento racional. Você vê que a mitologia grega, você vê o caráter humanista presente. Os deuses gregos imortais, porque viviam num paraíso e se alimentavam de um néctar que só existia naquela parte alta da Grécia, que é o Monte Olimpo. A distância entre os deuses e o homem era tão curta que se você conseguisse chegar naquele monte e se alimentasse daquele néctar, também você se tornaria um imortal. Olhe como é interessante, Antes dos gregos, os egípcios pensavam diferente. O homem é a imagem e semelhança dos deuses, e o homem tem que se esforçar demais para chegar perto desses deuses, submeter-se aos caprichos de uma elite sacerdotal para chegar perto desses deuses. Os gregos invertem esses valores. Os deuses, apesar de mortais, pensam, sentem como os mortais, se apaixonam como os mortais e têm forma humana tal qual os mortais. O humanismo, está presente não só na filosofia, não só no teatro, mas na própria mitologia. E a influência é enorme e começa a influenciar toda a civilização ocidental, desde a época do Império Romano, entra pela Idade Média. O renascimento cultural vai beber aonde? Na fonte do conhecimento grego, pois uma das características do renascimento é o classicismo. Eles se inspiram na arte grega, no teatro grego, na filosofia grega, enfim. O iluminismo, por sua vez, que até hoje influencia todo o pensamento, toda a estruturação do Estado no mundo ocidental, tem suas raízes na organização política do mundo grega. Então, por isso mesmo, de todas as civilizações da antiguidade, aquela que mais contribuição deixou no processo de formação da nossa civilização, sem dúvida, foi a civilização helênico-grega. O que mais me chama a atenção é que a visão antropocêntrica do poder tem um lance muito interessante. Se você for para o Oriente Médio Antigo, vai ver que Adão e Eva são expulsos do paraíso. Por quê? Porque quiseram ter acesso à árvore do conhecimento, que era privilégio dos deuses. Na Grécia Antiga era uma questão diferente. O poder não era decidido na esfera divina, era decidido na esfera humana. A questão antropocêntrica do poder é uma herança grega, sem dizer que é o primeiro povo, nessa fase terrível de corrupção, a criar um mecanismo para punir os governantes corruptos, que é a lei do ostracismo, que é um legado da Grécia Antiga. Então, o manancial cultural dos gregos, a formação da civilização ocidental, é profundo e está fortemente presente no nosso conhecimento, na nossa arte. Se você olhar por Salvador toda, você vê a influência da arte grega, do dórico, do coríntio, do jônico,
enfim, em todos os setores do conhecimento. Daí porque se dizer, enquanto os romanos lançam as bases jurídicas do mundo ocidental, os gregos lançam as bases do pensamento, os princípios da democracia.